Milionária solteira adormece no ombro de um mecânico pobre no ônibus, mas acorda chocada ao ver o que ele fez. Nem nos seus sonhos mais improváveis, Isabela imaginaria que sua vida inteira mudaria completamente por causa de um simples gesto de bondade dentro de um ônibus lotado. O sol de verão batia implacavelmente nas janelas do ônibus 547, que seguia lentamente pelo trânsito congestionado da cidade. O ar-condicionado havia pifado há quilômetros e o calor sufocante tornava a viagem ainda mais desconfortável para todos os passageiros. Entre eles, destacava-se uma figura elegante que destoava completamente do ambiente. Isabela Mendonça, de 32 anos, uma empresária milionária conhecida por sua frieza nos negócios e sua vida solitária. Vestindo um elegante vestido vermelho justo e saltos altos, que custavam mais que o salário mensal da maioria das pessoas ali, Isabela segurava nos braços sua sobrinha de apenas 6 meses, a pequena Sofia. A bebê chorava incessantemente há mais de 1 hora e Isabela sentia-se completamente perdida. Suas mãos, acostumadas apenas a segurar contratos milionários e taças de champanhe, tremiam ligeiramente enquanto tentava acalmar a criança. A situação era inusitada para ela. Isabela havia sido obrigada a cuidar de Sofia, depois que sua irmã mais nova teve uma emergência médica e foi hospitalizada de última hora. Sem motorista disponível e com todos os táxis ocupados devido a um evento na cidade, ela se viu forçada a usar o transporte público pela primeira vez em mais de 1 década. Ao seu lado, ocupando o assento da janela, estava Miguel Santos, um mecânico de 32 anos que voltava de mais um dia exaustivo de trabalho. Seu macacão azul estava manchado de graxa e óleo. Suas mãos calejadas contavam a história de anos de trabalho duro e seus olhos cansados refletiam a rotina pesada de quem precisava lutar diariamente para sustentar a família. Diferente de Isabela, Miguel conhecia bem aquela realidade. O ônibus lotado, o calor sufocante e o cansaço do dia a dia eram parte constante de sua vida. Inicialmente, Miguel observou discretamente a mulher elegante ao seu lado, intrigado com sua presença ali. Era óbvio que ela não pertencia àquele ambiente, e sua expressão de desespero crescente ao tentar acalmar o bebê o tocou profundamente. Ele próprio era pai de 2 filhos pequenos e reconhecia imediatamente os sinais de esgotamento de alguém que não sabia como lidar com uma criança. O choro de Sofia se intensificava e Isabela sentia as lágrimas se formando em seus olhos. Ela nunca havia se sentido tão vulnerável e perdida. Toda sua confiança empresarial, toda sua segurança financeira, nada disso a ajudava naquele momento. Era apenas uma mulher exausta, tentando desesperadamente acalmar uma bebê que não parava de chorar. Foi então que a exaustão finalmente venceu. Depois de horas sem dormir na noite anterior, cuidando de Sofia enquanto esperava notícias sobre sua irmã, e com o balanço ritmado do ônibus, Isabela adormeceu profundamente, ainda segurando a pequena no colo. Seu rosto, normalmente tenso pelas responsabilidades dos negócios, relaxou completamente, revelando uma fragilidade que poucos já haviam visto. Miguel percebeu imediatamente quando ela adormeceu. A bebê continuava inquieta e ele notou como Isabela, mesmo dormindo, tentava manter Sofia segura em seus braços. Seu coração paterno se compadeceu daquela cena. Sem pensar 2 vezes e com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e calejadas, Miguel cuidadosamente pegou a pequena Sofia dos braços de Isabela. O gesto foi feito com tanto cuidado que Isabela nem sequer despertou. Miguel posicionou a bebê confortavelmente em seus braços, usando técnicas que havia aprendido com seus próprios filhos. Sussurrou uma canção de ninar que sempre funcionava com suas crianças, balançando Sofia gentilmente enquanto o ônibus continuava sua jornada.
Milagrosamente, a pequena começou a se acalmar. Miguel continuou cantarolando baixinho, suas mãos sujas de graxa contrastando ternamente com a roupinha delicada da bebê. Ele não se importou que algumas manchas de óleo pudessem sujar as roupas caras da criança. Sua única preocupação era proporcionar conforto tanto para a bebê quanto para a mulher exausta que dormia ao seu lado. Quando Isabela finalmente despertou, 20 minutos depois, a cena à sua frente a deixou completamente sem palavras. Ali estava um homem que ela não conhecia, visivelmente de uma classe social completamente diferente da sua, cuidando de Sofia com uma ternura e naturalidade que a emocionaram profundamente. O contraste entre a delicadeza do gesto e a aparência rude do homem criou um impacto emocional que ela nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em sua vida adulta, Isabela Mendonça se sentiu verdadeiramente tocada pela bondade genuína de um estranho. Se você está gostando dessa história inspiradora, deixe seu like para me incentivar a continuar. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos e me conte aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para mim. O silêncio que se instalou entre Isabela e Miguel foi preenchido apenas pelo ronco suave do motor do ônibus e pela respiração tranquila de Sofia, que finalmente havia adormecido nos braços do mecânico. Isabela observava a cena com uma mistura de surpresa, gratidão e algo mais profundo que ela não conseguia identificar imediatamente. Nunca antes havia presenciado tamanha gentileza desinteressada. Miguel, percebendo que ela havia acordado, sorriu timidamente e sussurrou para não despertar a bebê. Seus olhos, apesar do cansaço, brilhavam com uma bondade genuína que Isabela raramente havia encontrado em seu mundo de negócios. Ele explicou baixinho que havia percebido como ela estava exausta e que a pequena Sofia havia parado de chorar assim que ele a pegou no colo. A empresária sentiu seu coração acelerar, não pelo nervosismo dos negócios, mas por uma emoção completamente nova. Pela primeira vez em anos, alguém havia cuidado dela, mesmo que indiretamente. Miguel não sabia quem ela era, não conhecia sua fortuna ou seu status social. Seu gesto havia sido puramente humano, movido pela compaixão e empatia. Enquanto o ônibus continuava sua rota, Isabela começou a observar Miguel mais atentamente. Notou como suas mãos, mesmo sujas de graxa, seguravam Sofia com extremo cuidado. Viu a paciência em seus olhos quando a bebê se mexia inquieta e como ele ajustava suavemente sua posição para mantê-la confortável. Era evidente que ele tinha experiência com crianças, uma naturalidade que vinha do coração. Miguel, por sua vez, sentia-se ligeiramente desconfortável sob o olhar intenso de Isabela, mas não por razões que ela poderia imaginar. Ele se preocupava em estar sujando as roupas da bebê com sua roupa de trabalho, ou se ela o julgaria por sua aparência. Em seu mundo, pessoas como Isabela raramente reconheciam sua existência, quanto mais confiavam seus bebês aos seus cuidados. À medida que os minutos passavam, uma conversa silenciosa se estabeleceu entre eles, através de olhares e sorrisos discretos. Isabela gesticulava baixinho, perguntando se Sofia estava confortável, e Miguel respondia com acenos tranquilizadores. Esse diálogo mudo criou uma intimidade inesperada entre dois estranhos de mundos completamente diferentes. Isabela começou a refletir sobre sua vida. Nos últimos anos, havia construído um império empresarial, mas sua vida pessoal era um deserto emocional. Relacionamentos superficiais, amizades interesseiras e uma solidão profunda que ela disfarçava com trabalho e sucesso financeiro. Nunca havia encontrado alguém que se importasse genuinamente com seu bem-estar, sem segundas intenções. O ônibus fez mais uma parada e novos passageiros subiram, tornando o ambiente ainda mais apertado.
Miguel instintivamente protegeu Sofia, criando uma barreira protetora com seu corpo para que ninguém esbarrasse na bebê. Esse gesto protetor não passou despercebido por Isabela, que sentiu uma onda de emoção percorrer seu peito. Ela começou a imaginar como seria ter alguém assim em sua vida. Alguém que se preocupasse genuinamente com ela e com aqueles que ela amava. Seus relacionamentos anteriores haviam sido baseados em interesse mútuo, status social ou vantagens financeiras. Nunca havia experimentado essa forma pura de cuidado e proteção. Miguel notou como Isabela parecia mais relaxada agora, diferente da mulher tensa e desesperada que havia adormecido em seu ombro. Havia algo em seus olhos que o intrigava, uma vulnerabilidade que contrastava com sua aparência sofisticada. Ele se perguntava qual seria a história dela, por que estava sozinha com um bebê em um ônibus público, vestida como se fosse para uma reunião importante. A bebê Sofia, completamente alheia à transformação emocional que estava provocando na vida dos dois adultos, dormia pacificamente. Sua respiração suave e seus pequenos movimentos criavam um ambiente de ternura que envolvia Isabela e Miguel em uma bolha de intimidade inesperada. Isabela percebeu que estava vivenciando algo que nunca havia experimentado: a atração por alguém baseada puramente em suas qualidades humanas, não em seu status ou potencial financeiro. Miguel não fazia ideia de quem ela era, e mesmo assim havia demonstrado mais cuidado e consideração do que muitos homens ricos que haviam tentado conquistá-la. Quando o ônibus fez uma curva mais acentuada, Miguel segurou Sofia com ainda mais cuidado, sussurrando uma canção de ninar quase inaudível. Isabela fechou os olhos por um momento, deixando-se envolver pela melodia simples e pela sensação de segurança que emanava daquele homem desconhecido. Era como se o universo estivesse mostrando a ela que o valor de uma pessoa não estava em sua conta bancária ou em seu guarda-roupa, mas em sua capacidade de amar e cuidar do próximo. Miguel, com suas roupas simples e mãos calejadas, estava demonstrando uma riqueza de espírito que ela nunca havia encontrado em seu círculo social. O sentimento que crescia em seu peito era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Pela primeira vez em sua vida adulta, Isabela estava se apaixonando por alguém que não sabia nada sobre sua fortuna. Alguém que a estava ajudando sem esperar nada em troca. O ônibus diminuiu a velocidade ao se aproximar de um ponto de parada movimentado, e Isabela percebeu que seu destino estava chegando. Um misto de alívio e tristeza tomou conta dela. Alívio por finalmente poder levar Sofia para casa e cuidar adequadamente da bebê, mas tristeza pela perspectiva de se separar de Miguel, aquele homem que havia transformado uma das piores manhãs de sua vida em algo tocante e especial. Miguel percebeu a mudança na expressão de Isabela e entendeu que ela precisaria descer em breve. Com movimentos ainda mais cuidadosos, começou a transferir Sofia de volta para os braços dela, certificando-se de que a bebê continuasse dormindo durante a transição. Seus dedos se tocaram brevemente durante o processo e ambos sentiram uma descarga elétrica que os deixou momentaneamente sem palavras. Pela primeira vez, desde que havia acordado, Isabela encontrou coragem para falar com Miguel. Sua voz, normalmente firme e autoritária nas reuniões de negócios, saiu suave e um pouco trêmula. Ela agradeceu profundamente pela ajuda, explicando que era tia de Sofia e que estava cuidando da bebê pela primeira vez devido a uma emergência familiar. Suas palavras carregavam uma sinceridade que Miguel imediatamente reconheceu como genuína. Miguel respondeu com modéstia, dizendo que havia sido natural ajudar, pois ele próprio era pai e sabia como era desafiador lidar com bebês. Mencionou seus 2 filhos, Lucas e Amanda, de 4 e 6 anos, e como havia aprendido a acalmá-los quando eram pequenos. Sua voz carregava um amor paternal evidente, e Isabela sentiu seu coração se aquecer ainda mais ao perceber que estava diante de um pai dedicado.
A conversa, embora breve, revelou aspectos importantes de ambos. Miguel descobriu que Isabela não era mãe, mas que estava disposta a cuidar da sobrinha em uma situação de emergência. Isabela aprendeu que Miguel era viúvo há 2 anos, criando os filhos sozinho enquanto trabalhava como mecânico em uma oficina no centro da cidade. A informação sobre ele ser viúvo a surpreendeu e explicou parcialmente sua naturalidade com crianças e sua sensibilidade emocional. Isabela sentiu uma onda de compaixão por Miguel ao saber de sua perda. Ela conhecia a dor da solidão, embora por razões diferentes. Enquanto ela havia escolhido uma vida focada exclusivamente na carreira, Miguel havia tido sua companhia arrebatada pelo destino. Ambos conheciam a solidão, mas por caminhos completamente opostos. O ônibus se aproximou do ponto onde Isabela precisava descer. Ela levantou-se cuidadosamente, segurando Sofia, que continuava dormindo pacificamente. Miguel também se levantou para ajudá-la a descer com segurança, demonstrando mais uma vez sua natureza prestativa. Ele segurou sua bolsa cara enquanto ela ajeitava a bebê nos braços, um gesto simples que ela achou incrivelmente doce. Nos poucos metros até a porta do ônibus, Isabela tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Pediu para anotar o número de telefone de Miguel, explicando que gostaria de agradecê-lo adequadamente pelo que havia feito. Sua justificativa oficial era a gratidão, mas internamente ela sabia que não queria perder o contato com aquele homem extraordinário. Miguel hesitou por um momento, não por falta de interesse, mas por insegurança. Uma mulher claramente sofisticada e bem-sucedida estava pedindo seu número de telefone. Isso parecia surreal demais para ser verdade, mas a sinceridade nos olhos de Isabela o convenceu a compartilhar suas informações de contato. Ele anotou seu número em um pedaço de papel amassado que encontrou no bolso, desculpando-se pela apresentação humilde. Isabela recebeu o papel como se fosse o documento mais importante que já havia tocado. Guardou-o cuidadosamente na carteira, junto com seus cartões de crédito platinados e documentos empresariais caros. O contraste era simbólico. Ali estava o número de telefone de um mecânico ao lado de símbolos de sua riqueza material. Quando chegou a hora de descer, Miguel segurou a porta do ônibus para garantir que ela tivesse tempo suficiente para sair com segurança. Isabela se virou uma última vez para olhá-lo e seus olhos se encontraram em um momento de conexão intensa. Ambos sabiam que aquele encontro casual havia sido especial, embora nenhum dos dois pudesse prever quão profundamente mudaria suas vidas. Enquanto o ônibus se afastava, Isabela permaneceu na calçada por alguns minutos, observando o veículo desaparecer no trânsito. Sofia começou a se mexer em seus braços, sinalizando que acordaria em breve. Mas Isabela ainda estava processando emocionalmente tudo o que havia acontecido naquela manhã. Ela olhou novamente para o papel com o número de Miguel e, pela primeira vez em anos, sentiu borboletas no estômago. Não era a ansiedade dos negócios ou a preocupação com lucros e perdas. Era o nervosismo doce e emocionante de alguém que havia acabado de conhecer uma pessoa especial. Miguel, dentro do ônibus que se afastava, também refletia sobre o encontro. Olhou para suas mãos sujas de graxa e se perguntou se realmente era possível que uma mulher como Isabela tivesse interesse genuíno em conhecê-lo melhor. A vida havia lhe ensinado a ser cauteloso, com esperanças muito altas. Mas algo no olhar dela havia sido diferente de qualquer coisa que já experimentara. Ambos voltavam para suas realidades cotidianas, completamente transformados por um encontro que havia durado menos de 1 hora, mas que havia plantado uma semente de possibilidade em seus corações. 3 dias se passaram desde o encontro no ônibus, e Isabela não conseguia tirar Miguel de seus pensamentos. O papel com seu número de telefone havia se tornado um talismã que ela carregava para todos os lugares.
tocando-o discretamente durante as reuniões importantes, como se fosse uma âncora emocional em meio ao turbilhão de sua vida empresarial. Sua rotina havia voltado ao normal, após sua irmã receber alta médica e retomar os cuidados com Sofia. Mas algo dentro de Isabela havia mudado permanentemente. Durante as apresentações para investidores e nas negociações multimilionárias, ela se pegava pensando na gentileza simples e genuína de Miguel. O contraste entre o mundo frio e calculista dos negócios e a humanidade calorosa que ele havia demonstrado era gritante. Na quinta-feira pela manhã, durante uma reunião particularmente tensa sobre uma aquisição empresarial, Isabela tomou uma decisão. Saiu da sala de reuniões em meio às discussões, ignorando os olhares surpresos de seus sócios, e foi para seu escritório particular. Trancou a porta, pegou o celular e digitou o número de Miguel com as mãos ligeiramente trêmulas. Miguel estava embaixo de um carro, terminando a troca do óleo, quando seu telefone celular antigo tocou. Suas mãos estavam sujas de graxa e ele precisou limpá-las rapidamente em um pano antes de atender. Não reconheceu o número, mas decidiu atender mesmo assim. Quando ouviu a voz de Isabela do outro lado da linha, seu coração disparou imediatamente. A conversa começou com Isabela agradecendo novamente pela ajuda no ônibus, mas rapidamente evoluiu para algo mais pessoal. Ela perguntou como estavam seus filhos, demonstrando um interesse genuíno que tocou profundamente Miguel. Poucos homens em sua vida haviam perguntado sobre Lucas e Amanda, e o fato de uma mulher claramente sofisticada se importar com seus filhos o emocionou. Miguel, por sua vez, perguntou sobre Sofia e sobre a saúde da irmã de Isabela. Sua preocupação era autêntica, e Isabela percebeu que ele havia realmente se importado com sua situação naquele dia. Era refrescante conversar com alguém que se lembrava de detalhes pessoais importantes, algo raro em seu círculo social habitual. Durante os 20 minutos de conversa, uma intimidade natural se desenvolveu entre eles. Miguel falou sobre os desafios de criar 2 filhos sozinho, sobre como tentava equilibrar o trabalho pesado na oficina com os cuidados paternais. Isabela, por sua vez, compartilhou um pouco sobre a pressão de administrar uma empresa grande e sobre como se sentia isolada em sua vida pessoal. Isabela ficou surpresa com sua própria abertura emocional. Normalmente, ela mantinha uma barreira rígida entre sua vida pessoal e profissional, raramente compartilhando vulnerabilidades com qualquer pessoa. Mas algo na voz calma e compreensiva de Miguel a fazia sentir-se segura para ser autêntica. No final da conversa, Isabela fez um convite que surpreendeu ambos. Sugeriu que Miguel e seus filhos almoçassem com ela no domingo, em um restaurante familiar que ela conhecia. Justificou o convite, dizendo que queria retribuir adequadamente sua gentileza, mas internamente ela sabia que estava motivada pelo desejo de conhecê-lo melhor e de conhecer as crianças que eram tão importantes para ele. Miguel hesitou, não por falta de interesse, mas por preocupações práticas. Suas roupas não eram adequadas para os restaurantes que uma mulher como Isabela provavelmente frequentava, e ele se preocupava em não conseguir pagar sua parte da conta. Quando expressou essas preocupações delicadamente, Isabela sentiu seu coração se apertar ao perceber que ele pensava nisso. Ela rapidamente tranquilizou Miguel, explicando que havia escolhido um restaurante familiar e despretensioso, e que o convite era dela, portanto, ela cuidaria da conta. Sua forma de abordar a questão foi tão respeitosa e compreensiva que Miguel se sentiu valorizado, não diminuído. Era evidente que Isabela havia pensado em suas circunstâncias e escolhido um ambiente onde ele se sentiria confortável. Depois de aceitar o convite, Miguel passou o resto do dia pensando no encontro. Contou para Lucas e Amanda sobre a moça bonita do ônibus que havia convidado a família para almoçar, e as crianças ficaram empolgadas com a perspectiva de comer fora, algo que raramente acontecia em suas vidas.
Isabela, por sua vez, cancelou 2 compromissos sociais que havia agendado para o fim de semana, preferindo ter tempo livre para pensar no encontro e na impressão que queria causar nas crianças. Pela primeira vez em anos, um evento social pessoal havia se tornado sua prioridade absoluta. Ela passou horas pesquisando online sobre atividades que crianças de 4 e 6 anos gostavam, lendo artigos sobre como interagir com filhos de pessoas que você está conhecendo. Sua dedicação em fazer uma boa primeira impressão era completamente diferente de sua abordagem habitual aos relacionamentos. Na sexta-feira, Isabela ligou novamente para Miguel para confirmar os detalhes do encontro. Durante essa segunda conversa, ela percebeu que estava ansiosa de uma forma completamente nova. Não a ansiedade dos negócios, mas a expectativa doce e nervosa de alguém que está começando a se apaixonar. Miguel também sentia essa mesma ansiedade. Depois de 2 anos focado exclusivamente em seus filhos e no trabalho, a perspectiva de um encontro social com uma mulher o deixava simultaneamente empolgado e nervoso. Ele queria causar uma boa impressão, não apenas para si mesmo, mas também para mostrar que, apesar das circunstâncias difíceis, ele estava criando filhos educados e carinhosos. Ambos encerraram a semana com uma expectativa crescente, cada um em seu mundo, mas unidos pela perspectiva de se conhecerem melhor e de explorarem a conexão especial que havia nascido em um ônibus lotado alguns dias antes. O domingo amanheceu com um céu azul perfeito, como se o universo estivesse conspirando para que o encontro entre Isabela e a família de Miguel fosse especial. Isabela acordou mais cedo que o habitual, algo raro em seus fins de semana, normalmente dedicados ao descanso após semanas intensas de trabalho. Ela havia passado a manhã escolhendo cuidadosamente seu visual. Queria parecer elegante, mas acessível, sofisticada, mas não intimidante para as crianças. Miguel também havia se preparado com cuidado especial. Havia pedido emprestado uma camisa social ao vizinho e passado suas melhores calças. Lucas e Amanda estavam empolgadíssimos, vestidos com suas roupas mais bonitas, que Miguel havia lavado e passado meticulosamente na noite anterior. As crianças não paravam de fazer perguntas sobre a moça bonita que haviam conhecido no ônibus através das histórias do pai. O restaurante escolhido por Isabela era perfeito. Um ambiente familiar e acolhedor, com um playground para crianças e um cardápio variado que agradaria tanto adultos quanto pequenos. Ela chegou 15 minutos antes do horário marcado, nervosa de uma forma que não experimentava há anos. Quando viu Miguel se aproximando com as 2 crianças, seu coração disparou. Lucas e Amanda eram adoráveis. O menino, de 6 anos, tinha os mesmos olhos gentis do pai e uma curiosidade evidente sobre tudo ao redor. Amanda, de 4 anos, era uma bonequinha tímida que se escondia atrás das pernas do pai, mas observava Isabela com interesse. A primeira impressão de Isabela foi de que Miguel havia feito um trabalho excepcional, criando aquelas crianças sozinho. O início do encontro foi ligeiramente desconfortável, com todos ainda se acostumando à situação inusitada. Mas Isabela havia preparado alguns tópicos de conversa adequados para crianças. E logo Lucas estava contando sobre sua escola e seus desenhos favoritos, enquanto Amanda começava a se soltar gradualmente. Miguel observava a interação entre Isabela e seus filhos com uma mistura de admiração e incredulidade. Era evidente que ela não tinha experiência natural com crianças, mas seu esforço genuíno para conectar-se com Lucas e Amanda era tocante. Ela ouvia atentamente cada história, por mais simples que fosse, e fazia perguntas que demonstravam interesse real. Durante o almoço, Isabela descobriu mais sobre a vida de Miguel. Ele havia perdido a esposa, Carla, em um acidente de carro 2 anos antes. E desde então dedicava-se inteiramente aos filhos e ao trabalho. Trabalhava 6 dias por semana na oficina para conseguir sustentar a família e nos domingos se dedicava completamente às crianças.
Sua dedicação e sacrifício impressionaram profundamente Isabela. Miguel, por sua vez, começou a entender melhor quem era Isabela. Ela mencionou discretamente que trabalhava com negócios e que tinha uma empresa, mas não entrou em detalhes sobre sua verdadeira riqueza. Era evidente que ela vinha de um mundo diferente, mas sua humildade e interesse genuíno nas pessoas comuns o surpreendiam positivamente. O momento de maior conexão aconteceu quando Amanda derrubou suco em seu vestido e começou a chorar, achando que havia estragado tudo. Isabela imediatamente se ajoelhou ao lado da menina, tranquilizando-a e dizendo que não havia problema algum. Ela pediu guardanapos para limpar a mesa e ajudou Amanda a se limpar, com uma paciência e carinho que tocaram profundamente Miguel. Depois do almoço, eles foram ao playground do restaurante, onde Isabela, apesar de estar usando um vestido caro, não hesitou em brincar com as crianças. Ela empurrou Amanda no balanço e ajudou Lucas a subir no escorregador, rindo genuinamente das travessuras das crianças. Miguel observava tudo com o coração apertado de emoção, vendo seus filhos se divertirem com uma figura materna pela primeira vez em 2 anos. Durante essas horas de convivência, uma dinâmica familiar natural se estabeleceu entre eles. Miguel e Isabela conversavam enquanto supervisionavam as crianças, compartilhando histórias sobre suas infâncias e suas perspectivas de vida. Era como se eles fossem uma família que se conhecia há anos, não estranhos que se haviam encontrado pela primeira vez alguns dias antes. As crianças claramente gostaram de Isabela. Lucas perguntou se ela voltaria a brincar com eles, e Amanda, que havia superado completamente a timidez inicial, pediu para Isabela visitar sua casa para ver seus desenhos. A aceitação das crianças foi o selo final para confirmar os sentimentos que cresciam no coração de Miguel. Quando chegou a hora de se despedirem, todos estavam relutantes em encerrar o encontro. Isabela sugeriu que se encontrassem novamente na semana seguinte, desta vez em um parque onde as crianças poderiam brincar mais livremente. A sugestão foi recebida com entusiasmo por todos, especialmente por Lucas e Amanda. No caminho de volta para casa, Miguel refletia sobre como sua vida havia mudado dramaticamente em poucos dias. Pela primeira vez desde a morte de Carla, ele havia passado um dia inteiro se sentindo parte de uma unidade familiar completa. Isabela havia se integrado naturalmente à dinâmica familiar. E mais importante, suas crianças haviam se conectado com ela de forma genuína. Isabela, dirigindo de volta para seu apartamento luxuoso, sentia-se transformada. Havia passado o dia mais feliz que se lembrava em anos. Não havia pensado em trabalho, em lucros ou em responsabilidades empresariais nem uma única vez. Sua mente estava completamente ocupada com as risadas de Lucas, a timidez adorável de Amanda e o sorriso orgulhoso de Miguel ao vê-la interagir com seus filhos. Ambos sabiam que algo especial estava florescendo entre eles, algo que transcendia suas diferenças sociais e econômicas. O amor estava nascendo de forma natural e autêntica, baseado em valores compartilhados e em uma conexão emocional profunda que surpreendia ambos pela sua intensidade e sinceridade. A semana seguinte trouxe uma série de revelações que testaram a crescente conexão entre Isabela e Miguel. Durante uma reunião de negócios na terça-feira, Isabela foi fotografada por paparazzi, saindo de um hotel 5 estrelas após uma negociação multimilionária. A foto foi publicada em uma revista de negócios com a manchete "A rainha de gelo dos negócios fecha mais um império". Miguel descobriu quem realmente era Isabela de forma completamente acidental. Enquanto esperava sua vez no barbeiro, folheou uma revista que estava na mesa e quase engasgou ao ver o rosto familiar estampado na capa. Ali estava Isabela, com o mesmo sorriso que havia conquistado seus filhos no domingo anterior,
mas agora identificada como Isabela Mendonça, CEO da Mendonça Holdings, uma das mulheres mais ricas do país. O choque foi imenso. Miguel releu a matéria 3 vezes, tentando processar a informação. A mulher que havia brincado no playground com seus filhos, que havia se ajoelhado para limpar o suco derramado por Amanda, era uma magnata empresarial com patrimônio estimado em centenas de milhões de reais. Suddenly, tudo fazia sentido. O vestido caro, a elegância natural, a generosidade em pagar o almoço sem hesitar. Sentimentos contraditórios tomaram conta de Miguel. Por um lado, sentia-se orgulhoso de ter conquistado a atenção de uma mulher tão extraordinária. Por outro, uma onda de insegurança o dominou. O que uma empresária de sucesso internacional queria com um mecânico que mal conseguia pagar as contas no final do mês? Seria apenas caridade disfarçada de interesse romântico? Enquanto isso, Isabela enfrentava pressões diferentes, mas igualmente intensas. Seu sócio majoritário e melhor amigo, Ricardo Almeida, havia descoberto sobre seus novos amigos através de um detetive particular que contratava regularmente para proteger os interesses da empresa. Durante uma reunião tensa em seu escritório, Ricardo expressou suas preocupações de forma direta e sem rodeios. Ricardo argumentou que um relacionamento com um mecânico poderia prejudicar a imagem da empresa e abalar a confiança dos investidores. Ele mencionou escândalos recentes envolvendo outros empresários em relacionamentos inadequados e como isso havia afetado negativamente seus negócios. Sua preocupação não era apenas profissional, mas também pessoal. Ele temia que Isabela fosse aproveitada por alguém em busca de ascensão social e financeira. As palavras de Ricardo encontraram eco nas próprias inseguranças de Isabela. Ela começou a questionar suas motivações e as de Miguel. Seria possível que um homem a amasse genuinamente, independente de sua riqueza? Ou estava sendo ingênua ao acreditar em um conto de fadas moderno? As dúvidas plantadas por Ricardo começaram a crescer em sua mente, envenenando a pureza dos sentimentos que havia experimentado. Na quinta-feira, Miguel finalmente ligou para Isabela, mas a conversa foi completamente diferente das anteriores. Sua voz estava tensa e ele foi direto ao ponto. Sabia quem ela realmente era. Isabela sentiu seu estômago afundar, percebendo que o momento que temia havia chegado. A descoberta de sua identidade sempre marcava o fim da naturalidade em seus relacionamentos. Miguel expressou suas preocupações de forma honesta. Questionou se Isabela havia sido sincera com ele, se estava brincando com seus sentimentos ou se via a família dele como um projeto de caridade. Suas palavras, embora dolorosas, eram justas. Ele havia sido vulnerável com ela, apresentando seus filhos, compartilhando sua história de dor e superação, enquanto ela mantinha sua verdadeira identidade em segredo. Isabela tentou explicar que havia omitido sua riqueza porque queria ser conhecida por quem era, não pelo que possuía. Ela argumentou que sua fortuna sempre havia sido uma barreira para relacionamentos autênticos e que com Miguel havia experimentado pela primeira vez a liberdade de ser apenas ela mesma. Suas explicações eram sinceras, mas Miguel estava muito ferido e confuso para processá-las adequadamente. A conversa terminou de forma dolorosa, com Miguel pedindo um tempo para pensar sobre tudo. Ele precisava entender se poderia construir um relacionamento baseado em uma diferença social tão gritante. Isabela, por sua vez, ficou devastada, percebendo que sua maior bênção, a riqueza que lhe dava liberdade e poder, havia se tornado seu maior obstáculo para encontrar o amor verdadeiro. Nos dias seguintes, ambos enfrentaram pressões crescentes de seus respectivos mundos. Os colegas de trabalho de Miguel fizeram comentários sarcásticos sobre ele, mirar alto demais, enquanto alguns amigos de Isabela começaram a fazer perguntas maliciosas sobre seu novo interesse por projetos sociais. Isabela encontrou-se em uma posição impossível. Por um lado,
Ricardo e seus conselheiros pressionavam para que ela encerrasse o relacionamento antes que se tornasse público. Por outro, seu coração gritava que Miguel e suas crianças eram o que mais a fazia feliz. Pela primeira vez em sua vida, ela precisava escolher entre o sucesso profissional e a felicidade pessoal. Miguel também lutava com conflitos internos. Seus filhos perguntavam constantemente quando veriam Isabela novamente, especialmente Amanda, que havia desenhado vários desenhos para ela durante a semana. As crianças haviam se apegado genuinamente à figura materna que Isabela representava, e a perspectiva de desapontá-las o deixava angustiado. A semana terminou com ambos em lados opostos de um abismo que parecia intransponível. As diferenças sociais e econômicas, que haviam sido ignoradas na pureza dos primeiros encontros, agora se erguiam como muralhas aparentemente insuperáveis entre dois corações que haviam encontrado um no outro algo que buscavam há anos. O fim de semana chegou carregado de tensão e melancolia para ambos. Isabela passou o sábado trancada em seu apartamento, ignorando ligações de trabalho e olhando constantemente para o telefone, esperando que Miguel entrasse em contato. Ela havia cancelado todos os compromissos sociais, preferindo ficar sozinha com seus pensamentos confusos e seu coração partido. Miguel, por sua vez, tentava manter a normalidade para os filhos, mas Lucas e Amanda percebiam que algo estava errado. As crianças perguntavam insistentemente sobre Isabela. Queriam saber quando ela viria visitá-los e se ela havia gostado dos desenhos que haviam feito para ela durante a semana. Cada pergunta inocente era como uma facada no coração de Miguel. No domingo pela manhã, Amanda teve uma crise de choro porque queria mostrar um novo desenho para Isabela. A menina havia desenhado uma família feliz, um papai, uma mamãe que claramente era Isabela pelos cabelos longos e vestido vermelho, e duas crianças de mãos dadas. O desenho era inocente e tocante, mas partiu o coração de Miguel ao perceber como suas filhas haviam se apegado àquela figura materna. Lucas, sendo mais velho, tentava consolar a irmã, dizendo que talvez Isabela estivesse ocupada. Mas Miguel via nos olhos do filho a mesma confusão e tristeza que sentia. As crianças não entendiam porque a mulher que havia sido tão carinhosa com elas havia simplesmente desaparecido de suas vidas sem explicação. Naquele momento, Miguel tomou uma decisão. Independente das diferenças sociais, independente dos medos e inseguranças, ele não podia permitir que o orgulho destruísse algo que havia trazido tanta felicidade para sua família. Pediu para a vizinha ficar com as crianças por algumas horas e saiu determinado a encontrar Isabela. Conseguir o endereço dela não foi difícil. Uma pesquisa rápida na internet revelou informações sobre a CEO da Mendonça Holdings. O que o chocou foi descobrir que ela morava em um dos edifícios mais luxuosos da cidade, com apartamentos que custavam mais do que ele ganharia em várias vidas de trabalho. Quando chegou ao prédio, Miguel enfrentou a primeira barreira. O porteiro, visivelmente desconfortável com sua aparência simples, questionou múltiplas vezes se ele realmente tinha compromisso com a doutora Isabela. Apenas depois de muito insistir e de ligar para o apartamento, Miguel foi autorizado a subir. Isabela atendeu a porta de roupão, com os olhos vermelhos de chorar. A visão de Miguel em sua porta a deixou simultaneamente feliz e nervosa. Ela o convidou para entrar, e quando ele viu o apartamento, um penthouse luxuoso com vista panorâmica da cidade, a realidade das diferenças entre eles voltou a bater com força total. A conversa que se seguiu foi a mais honesta e intensa que tiveram. Miguel começou falando sobre seus filhos, sobre como eles haviam se apegado a ela e como ele se sentia responsável por ter permitido que isso acontecesse quando sabia que eles vinham de mundos diferentes. Sua voz carregava dor, mas também uma determinação que Isabela nunca havia ouvido antes.
Isabela, por sua vez, abriu completamente seu coração. Falou sobre a solidão que sua riqueza havia criado, sobre como nunca havia encontrado alguém que a amasse por quem ela era, não pelo que possuía. Explicou que omitir sua fortuna não havia sido enganação, mas sim um desejo desesperado de experimentar um relacionamento autêntico pela primeira vez em sua vida adulta. Miguel expressou seus medos de forma crua e honesta. Temia ser visto como interesseiro. Temia que seus filhos se acostumassem com um padrão de vida que ele nunca poderia oferecer. Temia que a diferença social se tornasse um abismo intransponível entre eles. Suas preocupações eram legítimas e tocaram profundamente Isabela. Foi então que Isabela tomou a decisão mais importante de sua vida. Olhando nos olhos de Miguel, ela disse que estava disposta a renunciar a tudo, sua empresa, sua fortuna, seu status social, se isso significasse ficar com ele e com as crianças. Sua declaração foi tão sincera e desesperada que Miguel ficou momentaneamente sem palavras. A resposta de Miguel foi igualmente impactante. Ele disse que não queria que ela abrisse mão de nada, que sua força e sucesso eram parte do que a tornava especial. O que ele queria era encontrar uma forma de construir algo juntos, respeitando as diferenças, mas não permitindo que elas os separassem. Naquele momento, ambos perceberam que o amor que sentiam era mais forte que qualquer barreira social ou econômica. Eles se abraçaram, e foi como se todas as dúvidas e medos se dissolvessem naquela conexão física e emocional. Era um abraço de duas pessoas que haviam encontrado uma no outro aquilo que procuravam a toda a vida. Miguel sugeriu que começassem devagar, construindo uma base sólida para o relacionamento independente das pressões externas. Isabela concordou, propondo que fossem transparentes um com o outro sobre todos os desafios que enfrentariam. Ambos sabiam que o caminho seria difícil, mas estavam dispostos a lutar por aquilo que haviam encontrado. Quando Miguel voltou para casa naquela tarde, encontrou Lucas e Amanda ansiosos, esperando notícias. Quando ele disse que Isabela queria muito vê-los novamente e que haviam marcado um encontro para a semana seguinte, a alegria das crianças foi contagiante. Amanda correu para pegar o desenho da família que havia feito, e Lucas perguntou se podia contar para Isabela sobre o dente que havia perdido. Isabela, sozinha em seu apartamento depois que Miguel partiu, sentiu-se mais leve do que em anos. Pela primeira vez, havia colocado seu coração antes de qualquer consideração prática ou financeira. A sensação era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Ela sabia que lutas difíceis estavam por vir, mas também sabia que havia encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. A decisão de Isabela e Miguel de continuarem juntos desencadeou uma série de eventos que testaria a força de seu relacionamento de formas que nenhum deles poderia ter previsto. A primeira tempestade veio do mundo empresarial de Isabela, onde Ricardo e outros sócios começaram a pressionar mais intensamente para que ela encerrasse o relacionamento. Durante uma reunião tensa do Conselho Administrativo, Ricardo apresentou evidências de que Miguel estava investigando a vida financeira de Isabela, através de pesquisas na internet e contatos com conhecidos dela. As informações, embora tecnicamente verdadeiras, foram apresentadas de forma distorcida. Miguel havia sim pesquisado sobre ela, mas apenas para entender melhor a mulher por quem estava se apaixonando, não para tirar vantagem financeira. A pressão do conselho era intensa e calculada. Eles argumentavam que Isabela estava colocando em risco um império construído ao longo de décadas por causa de uma paixonite que passaria em algumas semanas. Mencionaram casos de outros empresários que haviam sido prejudicados por relacionamentos inadequados e sugeriram que ela estava sendo manipulada emocionalmente. Isabela defendeu Miguel com veemência, mas as sementes da dúvida plantadas por Ricardo começaram a germinar. Ela se viu questionando cada gesto de Miguel, cada pergunta que ele fazia sobre sua vida,
cada momento em que ele parecia impressionado com seu estilo de vida. A paranoia criada pelo ambiente tóxico de desconfiança começou a afetar sua capacidade de confiar em seus próprios sentimentos. Paralelamente, Miguel enfrentava suas próprias batalhas. Colegas de trabalho começaram a fazer comentários maliciosos sobre sua sorte grande e sobre como ele havia pescado uma rica. Os comentários, embora feitos em tom de brincadeira, feriam profundamente seu orgulho e dignidade. Ele começou a se questionar se realmente merecia estar com alguém como Isabela. A situação se complicou quando Amanda adoeceu com uma pneumonia grave e precisou ser hospitalizada. Miguel não tinha plano de saúde adequado e o hospital público estava superlotado. Desesperado, ele ligou para Isabela, que imediatamente mobilizou recursos para transferir Amanda para o melhor hospital particular da cidade. A rapidez e eficiência com que Isabela resolveu a situação médica de Amanda salvou a vida da menina, mas também criou um novo conjunto de problemas. Miguel se viu em uma posição humilhante de dependência financeira, exatamente o que mais temia. Ele sabia que não poderia pagar pelos cuidados médicos que Amanda estava recebendo, e isso o fazia sentir-se menos homem, menos capaz de proteger sua própria família. Isabela, percebendo o constrangimento de Miguel, tentou minimizar sua ajuda, dizendo que qualquer pessoa faria o mesmo em uma emergência. Mas seus gestos, embora bem intencionados, apenas reforçavam a disparidade entre suas situações financeiras. Cada conta médica paga, cada consulta com especialistas, cada exame caro era um lembrete doloroso das diferenças entre eles. Durante os dias em que Amanda esteve internada, Isabela praticamente morou no hospital, cuidando da menina como se fosse sua própria filha. Ela lia histórias, trazia brinquedos caros, organizava atividades para distrair Amanda durante a recuperação. Sua dedicação era genuína e tocante, mas também criava uma dependência emocional que preocupava Miguel. Lucas, embora mais velho, também foi profundamente afetado pela doença da irmã. Isabela se tornou sua fonte de conforto durante aqueles dias difíceis. E ele começou a vê-la claramente como uma figura materna. A criança começou a chamá-la de Tia Isa e se agarrava a ela sempre que ficava ansioso sobre a condição de Amanda. A recuperação de Amanda foi completa, mas o episódio deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Miguel se sentia eternamente grato a Isabela, mas também profundamente endividado de uma forma que não sabia como retribuir. Isabela, por sua vez, havia experimentado pela primeira vez o terror de quase perder alguém que amava, e isso intensificou seus sentimentos pela família de Miguel. Quando Amanda recebeu alta médica, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Miguel estava mais cauteloso, mais consciente das diferenças financeiras, mais preocupado em manter sua independência. Isabela estava mais protetora, mais envolvida emocionalmente, mais disposta a usar seus recursos para cuidar da família que havia passado a amar. As pressões externas continuavam intensas. Ricardo havia contratado um investigador particular para documentar o relacionamento de Isabela, coletando fotos e informações que poderiam ser usadas para forçá-la a reconsiderar suas escolhas. Ele argumentava que estava protegendo os interesses da empresa e da própria Isabela. Miguel, sentindo-se observado e julgado, começou a se isolar emocionalmente. Ele ainda amava Isabela profundamente, mas o peso das circunstâncias estava criando uma tensão que ameaçava destruir a espontaneidade e naturalidade que havia marcado o início do relacionamento. Isabela percebia o distanciamento de Miguel e se sentia perdida. Ela estava disposta a dar tudo por aquela família, mas não sabia como fazer isso sem ferir o orgulho de Miguel ou criar mais desequilíbrios em um relacionamento que já estava sendo testado por pressões externas intensas. O amor entre eles permanecia forte, mas estava sendo sufocado pelas realidades práticas de dois mundos que pareciam incompatíveis.
Ambos começaram a se questionar se o amor seria suficiente para superar obstáculos que pareciam crescer a cada dia, tornando-se mais complexos e aparentemente insolúveis. 3 semanas após a recuperação de Amanda, um evento inesperado iria mudar completamente a dinâmica do relacionamento entre Isabela e Miguel. Durante uma investigação de rotina sobre as finanças da empresa, a equipe jurídica de Isabela descobriu uma série de irregularidades envolvendo Ricardo e outros membros do conselho administrativo. A descoberta foi chocante. Ricardo havia estado desviando fundos da empresa há mais de 2 anos, usando esquemas complexos de empresas fantasma e contratos superfaturados. O homem que se apresentava como protetor dos interesses de Isabela era, na verdade, um ladrão sofisticado que havia roubado milhões de reais da companhia. Mais devastador ainda foi descobrir que toda a pressão contra seu relacionamento com Miguel havia sido orquestrada por Ricardo para distraí-la de suas atividades ilícitas. Ele havia usado a diferença social entre Isabela e Miguel como uma cortina de fumaça para encobrir seus próprios crimes, sabendo que ela ficaria emocionalmente vulnerável e menos atenta aos detalhes financeiros da empresa. O investigador particular, contratado por Ricardo para documentar o relacionamento de Isabela, havia, na verdade, descoberto as irregularidades financeiras por acaso e tentado chantagear Ricardo. Quando este se recusou a pagar, o investigador havia levado as informações diretamente para a equipe jurídica de Isabela, esperando receber uma recompensa por expor a corrupção. A revelação deixou Isabela em choque total. Por anos, ela havia confiado cegamente em Ricardo, considerando-o não apenas um sócio, mas um amigo próximo da família. Descobrir que ele havia estado roubando dela enquanto tentava destruir sua felicidade pessoal foi uma traição que a deixou emocionalmente devastada. Quando Isabela confrontou Ricardo em uma reunião privada, ele inicialmente negou tudo, mas quando apresentada com evidências irrefutáveis, ele tentou justificar suas ações. Argumentou que estava protegendo o patrimônio da empresa de suas decisões emocionais imprudentes e que planejava devolver o dinheiro depois que ela recuperasse o bom senso. A audácia de Ricardo em tentar justificar seus crimes como proteção deixou Isabela furiosa. Ela percebeu que ele nunca a havia respeitado como pessoa ou como empresária, vendo-a apenas como uma ferramenta para seus próprios interesses financeiros. Todas as preocupações que ele havia expressado sobre Miguel eram projeções de sua própria natureza gananciosa e manipuladora. Isabela demitiu Ricardo imediatamente e iniciou processos criminais contra ele e seus cúmplices. A notícia vazou para a imprensa empresarial, criando um escândalo que dominou as manchetes por semanas. Ironicamente, a exposição da corrupção de Ricardo elevou ainda mais a reputação de Isabela como uma líder íntegra e determinada. Durante todo esse período tumultuado, Miguel foi um pilar de apoio emocional para Isabela. Enquanto seus colegas empresários ofereciam condolências formais e conselhos jurídicos, Miguel simplesmente a abraçava quando ela chegava em casa exausta e emocionalmente drenada pelas batalhas legais. A forma como Miguel lidou com a crise revelou aspectos de seu caráter que impressionaram profundamente Isabela. Ele não demonstrou interesse algum nos detalhes financeiros do escândalo, não fez perguntas sobre quanto dinheiro havia sido roubado ou recuperado. Sua única preocupação era o bem-estar emocional de Isabela e das crianças. Lucas e Amanda, percebendo que tia Isa estava triste, criaram desenhos e cartinhas para animá-la. Amanda chegou a oferecer seu brinquedo favorito para Isabela, dizendo que isso a faria sentir-se melhor. A pureza e generosidade das crianças contrastavam drasticamente com a ganância e manipulação que Isabela havia enfrentado em seu mundo empresarial.
Durante uma noite particularmente difícil, quando Isabela estava se questionando sobre sua capacidade de julgar o caráter das pessoas, Miguel fez uma observação simples, mas profunda. Ele disse que talvez ela tivesse sido enganada por Ricardo, porque estava acostumada a procurar motivos ocultos em todos, menos naqueles que realmente os tinham. A observação de Miguel a fez refletir sobre como sua riqueza havia distorcido suas relações interpessoais. Ela havia se tornado tão paranoica sobre pessoas interesseiras que havia falhado em identificar o verdadeiro predador em sua vida. Enquanto isso, havia quase perdido Miguel, um homem genuinamente bom, por causa de suspeitas infundadas plantadas pelo verdadeiro vilão. A revelação das traições de Ricardo teve um efeito purificador no relacionamento entre Isabela e Miguel. Todas as dúvidas e inseguranças que haviam sido artificialmente amplificadas pela manipulação de Ricardo começaram a se dissolver. Isabela percebeu que suas suspeitas sobre Miguel haviam sido produto de paranoia induzida, não de evidências reais. Miguel, por sua vez, entendeu que as pressões que Isabela enfrentava em seu mundo empresarial eram muito mais complexas e perigosas do que ele havia imaginado. Ele desenvolveu uma nova admiração por sua força e resistência, percebendo que ela havia construído seu império em um ambiente hostil, onde até mesmo os amigos mais próximos poderiam ser inimigos disfarçados. O escândalo, paradoxalmente, fortaleceu o relacionamento entre eles. Eles haviam passado juntos por uma crise real e haviam emergido mais unidos e confiantes um no outro. As diferenças sociais e econômicas que antes pareciam intransponíveis, agora pareciam obstáculos menores comparados à traição e corrupção que Isabela havia enfrentado. Com Ricardo fora do caminho e sua influência tóxica removida, Isabela finalmente pôde ver seu relacionamento com Miguel com clareza. Ela percebeu que todas as suas dúvidas haviam sido artificialmente criadas e alimentadas por alguém com interesses escusos em mantê-la isolada e vulnerável. 6 meses após a prisão de Ricardo e a resolução de todos os problemas legais da empresa, Isabela e Miguel haviam construído uma vida juntos que superava todos os sonhos que qualquer um deles poderia ter imaginado. O relacionamento, forjado no fogo das adversidades, havia emergido mais forte e mais autêntico do que qualquer conto de fadas. Isabela havia reestruturado completamente sua empresa, implementando novos controles e promovendo uma cultura de transparência que se tornou modelo para outras organizações. Sua experiência com a traição de Ricardo a havia tornado uma líder ainda mais eficaz e respeitada no mundo empresarial. Paradoxalmente, o escândalo havia elevado sua reputação, não a prejudicado. Miguel continuou trabalhando como mecânico, mas agora em uma oficina moderna que Isabela havia ajudado a criar. Não como caridade, mas como um investimento empresarial legítimo. Ele havia se tornado sócio minoritário do negócio, mantendo sua independência profissional e dignidade pessoal. A oficina prosperava, atendendo clientes de todas as classes sociais. O relacionamento entre eles havia encontrado um equilíbrio perfeito. Isabela aprendeu a valorizar a simplicidade e autenticidade que Miguel trouxe para sua vida, enquanto Miguel descobriu que amar alguém bem-sucedida não diminuía sua própria masculinidade, mas sim a expandia. Eles haviam criado um espaço onde ambos podiam ser completamente autênticos. Lucas e Amanda oficialmente chamavam Isabela de mãe, um título que ela carregava com mais orgulho do que qualquer reconhecimento empresarial que já havia recebido. As crianças haviam florescido sob os cuidados combinados de Miguel e Isabela, desenvolvendo-se academicamente e emocionalmente de formas que surpreendiam até mesmo seus professores. A casa que eles compraram juntos era um símbolo perfeito de sua união.
Nem a mansão que Isabela poderia ter comprado, nem a casa simples onde Miguel vivia anteriormente, mas algo no meio termo que refletia os valores e sonhos compartilhados de ambos. Tinha espaço para as crianças brincarem, uma oficina onde Miguel poderia trabalhar em projetos pessoais e um escritório onde Isabela podia gerenciar seus negócios quando necessário. A transformação pessoal de Isabela foi notável. A mulher fria e calculista que uma vez foi conhecida como a rainha de gelo dos negócios, havia se tornado mais calorosa e empática, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Seus funcionários notaram a mudança e a empresa começou a atrair os melhores talentos porque oferecia não apenas bons salários, mas também um ambiente de trabalho humanizado. Miguel também havia mudado profundamente. Sua confiança havia crescido, não por causa da riqueza de Isabela, mas por ter encontrado uma parceira que o valorizava e respeitava exatamente como ele era. Ele havia se tornado um modelo para outros homens em sua comunidade, mostrando que o sucesso não se media apenas em termos financeiros. No domingo que marcou exatamente um ano desde o primeiro encontro no ônibus, eles decidiram reviver aquele momento especial. Pegaram o mesmo ônibus, sentaram nos mesmos lugares e Miguel segurou Sofia. Agora, uma criança de 1 ano e meio, filha temporariamente aos cuidados de Isabela novamente, exatamente como havia feito naquele primeiro dia. A diferença era que agora eles não eram estranhos, unidos por circunstâncias casuais, mas uma família escolhida e construída através de amor, sacrifício e determinação mútua. As outras pessoas no ônibus não poderiam imaginar que estavam testemunhando o aniversário de um dos grandes amores de sua época. Durante a viagem, eles conversaram sobre o futuro. Isabela havia decidido expandir seus negócios para incluir programas de responsabilidade social que proporcionassem oportunidades para pessoas de comunidades menos favorecidas. Miguel sugeriu criar um programa de treinamento em mecânica para jovens em situação de vulnerabilidade social. Lucas, agora com 7 anos, havia se tornado um excelente aluno e demonstrava interesse tanto em negócios quanto em mecânica. Amanda, com 5 anos, era uma artista em formação que criava desenhos que Isabela orgulhosamente exibia em seu escritório. As crianças eram a ponte perfeita entre 2 mundos que haviam aprendido a se complementar. A história deles havia se tornado lenda na empresa de Isabela e na comunidade de Miguel. Era contada como prova de que o amor verdadeiro podia superar qualquer obstáculo, desde que as pessoas envolvidas fossem autênticas e estivessem dispostas a lutar por aquilo que realmente importava. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Isabela e Miguel se sentaram na varanda de sua casa, observando as estrelas. Eles refletiram sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido juntos, desde estranhos em um ônibus até uma família unida por laços mais fortes que qualquer adversidade. Miguel pegou a mão de Isabela e disse que se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada sobre aquele primeiro encontro. Nem mesmo o fato de ter estado com as mãos sujas de graxa quando tocou sua pele pela primeira vez. Isabela sorriu e respondeu que suas mãos sujas haviam sido as mais limpas que já haviam tocado sua vida. Eles sabiam que outros desafios viriam, que a vida sempre testaria a força de qualquer relacionamento, mas também sabiam que haviam construído algo sólido o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Seu amor havia nascido na adversidade e crescido através da superação, tornando-se um exemplo de que o verdadeiro amor não conhece barreiras sociais ou econômicas. A história, que havia começado com um gesto simples de bondade em um ônibus lotado, havia se transformado em uma saga de amor, superação e crescimento mútuo que inspiraria todos que a conhecessem. Isabela e Miguel haviam provado que, quando 2 pessoas se encontram no momento certo e pelos motivos certos, não há força no mundo capaz de separá-las. E assim, eles viveram felizes para sempre.
Não porque não enfrentaram mais problemas, mas porque aprenderam que o amor verdadeiro não era sobre evitar dificuldades, mas sobre enfrentá-las juntos, mão na mão, coração com coração, construindo a cada dia uma vida que valia a pena ser vivida. Se essa história tocou seu coração, como tocou o meu, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa incrível jornada de superação. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Adoro conhecer vocês.